Hoje eu estou aqui recebendo três irmãos ilustres, né, que estarão indo comigo para Guiné-Bissau. É uma alegria muito grande poder ter vocês nessa caravana, gente. Aqui está ao meu lado o pastor Nilson, que é pastor em nosso ministério. Temos ali o casal Raimundo e Carla, que também estarão indo conosco. E meu coração está muito jubiloso. E eu sei que também do nosso ministério, né? E dos amigos que nos conhecem. Primeiro porque é uma investida, né? Uma empreitada das mais assim, mais alegres por poder estar indo fazer aquilo que o nosso Mestre Jesus nos mandou fazer, né? Então, é uma coisa assim que alegra o nosso coração, né? O meu, particularmente, está muito alegre porque a gente vai para o campo missionário e quando a gente leva alguém, um grupo com a gente fica mais animado, né? Não fica sozinho muito tempo, né? E naqueles dias que vamos passar em Guiné-Bissau, eu sei que serão dias de muita coisa acontecendo, de muito aprendizado. Esse será realmente um intensivão, né? Um intensivão para cada um de nós. Até para mim, que já estive lá algumas vezes, fiquei o ano de 2022 todinho lá, será com certeza um grande aprendizado. Então, o pessoal que estará nos assistindo aí, e vocês aqui, essa aqui é a bandeira de Guiné-Bissau. Interessante que dos 54 países da África, boa parte das nações da África, elas têm essas cores, né, que estão aqui, a vermelha, amarela, verde e aqui a estrelinha preta, né? Então, basicamente, são as cores mais comuns nas bandeiras dos países da África. E vocês me perguntariam por quê? Porque quase todos os países da África eles foram colonizados por países europeus e nessa investida de colonização depois teve as retaliações de independência, de querer cada país ficar sem essa imposição desses países, né? Então teve conflito, né? Teve guerra. E o vermelho mostra isso muito bem, que é o sangue derramado, né? Então muitos países da África têm essa cor vermelha. Esse amarelo e o verde é mais para retratar, como no nosso país também, as riquezas, a parte da fauna, né? Da flora, mais da flora que é a parte das florestas, né? E tudo mais. Aqui fala mais da riqueza. E aqui é uma cor realmente de luto mesmo, de morte, né? E Guiné-Bissau ela tem esse histórico de guerra de independência, guerra tribal, que é entre os próprios nativos, né? Tem uma história muito interessante que vocês, inclusive lá, quando estivermos lá, vocês vão ter a oportunidade de conversar com alguns para conhecer melhor. É uma história não muito antiga, ela é recente, de 76 ou 2 para cá, que o país teve aí sua independência, né? E um dos expoentes mais conhecidos é o Amílcar Cabral. Esse nome é muito falado, né? É o herói deles, né? É o herói mesmo da independência de Portugal. Então, muito obrigado por vir conversar comigo um pouquinho, a gente poder, né, acertar algumas coisas, nivelar outras, né? E eu me alegro muito por vocês terem se disponibilizados para ir comigo, né? Minha esposa não vai dessa vez, a pastora Márcia. As razões muitos já sabem, vocês já sabem também. Ela estará continuar cuidando da saúde, que não está muito bem. Mas nós iremos ficar lá um pouco mais de 2 meses e crendo que o Senhor vai nos suprir em tudo. Amém. E o pessoal que está em casa, essa caravana está indo com um propósito bem específico, né? Que é, além de dar aquele apoio para a igreja lá de Luz do Mundo em Guiné-Bissau, além de estarmos lá ajudando em algumas áreas da igreja, nós vamos estar realmente assim tendo uma incursão direta em 2 coisas. Uma na parte de construção civil, né?
E a outra, que vai ser mais da nossa querida irmã Carla, dando apoio para a criançada, para as professoras ali, tanto na parte da escola como na parte da escola dominical das crianças. Ela que é professora, também é técnica de enfermagem, vai poder ajudar muito ali em algumas coisas para as mães, para os professores, de coisas de primeiros socorros, né? Vai ajudar muito. Eu sei que você vai ser muito útil ali, minha irmã. E os dois aqui vão nos ajudar na parte do pesadão. O irmão Raimundo, eu já estou intitulando ele já como o bombril da história, né, irmão Raimundo? Tamo junto. 1001 utilidade, né? Esse modelo aí. E esse aqui é o nosso técnico, né, de toda a obra, né? É o homem que vai nos orientar do que fazer, como fazer, né? Amém. Pastor Nilson, para quem não sabe, gente, ele tem algumas habilidades para a glória de Deus na área profissional. Ele é pedreiro, é serralheiro, é marceneiro, é pintor. Também é eletricista também? Faz? Não. Menos. Não pega muito pesado também, não, né? Mas eu sou eletricista, eu vou te ajudar. Amém. Essa Pronto. parte, então a gente vai completar um ao outro. Verdade. Mas o pastor Nilson vai nos ajudar muito nessa questão da construção da nossa base ali, principalmente da parte de aquela primeira parte de formação de fazer o muro do terreno, né? E lançar também as bases, né? Do baldrame, da construção, fazer a marcação de tudo que tem que ser feito. Porque, inclusive, nós estamos aqui com essa conversa justamente para poder saber como é que vamos agir, né? Porque estamos indo com muitos desafios para lá e poucos recursos. Mas nós temos o Deus que supre todas as coisas. O Deus que faz dos pãezinhos e dos peixinhos alimentar uma multidão, não é verdade? Verdade. Então eu creio que Deus vai, com certeza, nesses dias aí, usar pessoas em várias partes aqui de Brasília, do Brasil, que vão até conhecendo as nossas postagens que vamos chegar lá, vamos estar mandando, né? Então o pessoal que está em casa, nós vamos estar indo para construir esse muro, as bases de 2 casas missionárias e quem sabe até lançar também as bases, se Deus nos der a condição, da planta da escola, né? Da escola infantil. E não sabemos como é que vamos agir em detalhes, mas a gente crê que Deus vai, né? Vai fazer. Então eu quero começar aqui conversando com a irmã Carla. Vai ser a única mulher da equipe, né? A bendita é o fruto, né? Mas eu sei, irmã Carla, que não é de hoje que a irmã tem assim um coração que arde muito por missões. Na igreja local que a irmã serve lá em Braslândia, a irmã tem sido assim realmente um instrumento assim de Deus para motivar, para despertar a igreja nesse amor, nesse compromisso de oração, de intercessão, de contribuição, de apoio à obra missionária, tanto em Guiné-Bissau, como também nós temos aqui no Brasil, ali em Tocantins e agora também no Piauí, né? Ajudando como Igreja Batista Luz do Mundo, como Ministério Luz do Mundo nessas frentes, né? E especificamente agora estamos indo para Guiné. Eu sei que a irmã está com muita expectativa. Conta para nós aí um pouquinho o que está no teu coração aí, o que você está pensando, quais são as coisas que está aí. Milhares de coisas. Fala para nós aí para a gente poder te acompanhar no teu raciocínio. Como o senhor mesmo disse, né? Sempre eu me converti há 11 anos e assim que eu me converti foi um chamado mesmo de Deus, né? E então sempre tive esse sonho de ir. Mas algo que para mim sempre foi impossível, né? Aos meus olhos. Achava muito difícil, mas comecei a trabalhar ali, né? Na nossa igreja local, evangelismo, fazendo ali missões locais. E até que, graças a Deus, né? Agora Deus abriu aí essa porta pra gente, eu e meu esposo. Finalmente, né? Vamos lá conhecer a nossa igreja e a expectativa é a 1000. Né, muita coisa passando na minha cabeça, né, principalmente ali acerca da escolinha, aquelas crianças que, mesmo sem conhecer, né, assim, a gente já ama muito, né, algo que Deus sabe, quem convive com a gente sabe, o amor tão enorme que eu já tenho para aquelas pessoas ali, em especial as crianças, mesmo sem conhecer, né, pessoalmente. Uhum. Então, assim, muita coisa, muita expectativa mesmo, assim, de poder ajudar de alguma forma na escolinha, na igreja,
né? Conhecer a família, conhecer eles de perto, né? O local, como eles vivem, né? E eu creio que vai ser uma experiência única na minha vida. Um turbilhão de coisas, né? Muita coisa. E essa parte aí, você até me falou um pouquinho, conta para nós assim, na sua estratégia, o que você está pensando assim, em compartilhar nessa área de saúde que você tem já uma habilidade, já tem uma formação? Sim, eu já trabalhei em hospital, primeiramente na primeira área que eu trabalhei foi na área da radiologia, né? Trabalhei ali 4 anos, quase 4 anos no Hospital Regional de Santa Maria. Depois eu me afastei por um tempo e resolvi fazer justamente, olha só como que Deus é. Na época da pandemia, a gente faz os evangelismos nos hospitais. Mas na pandemia, nós fomos barrados, não podia. Mesmo sendo capelã e tudo, eles não deixaram eu entrar. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer um curso de técnico de enfermagem, que aí eu posso trabalhar como voluntária em algum lugar, né? E aí eu fiz, e também já pensando, teve um caso que eu acho que eu já até contei para o senhor, né? Que eu fiquei sabendo lá da África, de uma pessoa que faleceu porque o pé estava com muitas feridas e tudo, e eu fiquei pensando, cara, às vezes ali um curativo bem feito, os cuidados uma assim. sepsia bem feita, né? Entendeu? Então, assim, cara, acho que uma técnica de enfermagem ali ia fazer muita coisa. Aí pronto, eu falei, vou fazer o curso de técnico de enfermagem, ele me apoiou e eu fiz, mas pensando nisso mesmo, que um dia eu iria para lá e que poderia ajudar. E aí o plano, né, eu ainda, claro que eu não expus ainda para a pastora, né, Valquíria, quando chegar lá eu vou conversar com ela, eu gostaria de estar ensinando os professores, né, coisas básicas por exemplo, se uma pessoa desmaiar, o que fazer, uma criança, uma convulsão. Né? Essas noções de primeiro socorro que pode salvar muitas vidas, entendeu? Então, ali ensinar para os professores, para as mães, né? Principalmente para as mães em casa, para as né? mães, né? Saber uma criança engasga, o que você tem que fazer, entendeu? Então, assim, essas questões. E já é uma forma também de evangelizar. Né? Porque até então, que eu sei, muitos dos pais ali daquelas crianças, elas não vão para a igreja. E aí também seria uma porta, né, para poder ali, de aproximação, para poder evangelizar essas famílias. Exatamente. A irmã com essa habilidade, a irmã é mais que doutora lá. Vai de cuidar, ensinar como é que cuida de uma criança, os primeiros socorros para aquela criança, até mesmo a aplicação de uma injeção, enfim, uma orientação de um soro, alguma coisa, um soro caseiro, curativo, né? Exatamente. Então, a carência lá nessa área da saúde é muito, muito, muito grande. Lá tem 2 grandes hospitais, chamados de um Simão Mendes, que é o maior, e o outro que é o Hospital Militar, mas são hospitais que eles atendem a demanda de todo o país, então eles não conseguem, porque não tem muita essa especialidade. Lá não tem, por exemplo, exame de tomografia, de essa outra mais ressonância, isso não tem lá. Então tem muito uma imagem mesmo de um raio-x e olha lá, não é muito assim. Então a carência é muito grande, tudo é muito difícil, né? Então, se você tem uma noção de primeiro socorro, você é uma pessoa muito útil naquilo. Sim, né? E verificar os sinais vitais, né? Ali, exatamente. Que o nome já fala, né? Vital. Para você salvar uma vida ali nos primeiros minutos. E ensinar aquelas mães e aqueles professores da nossa escola vai ajudar muito em uma situação difícil, né? Eu creio. Então, eu não tenho dúvida que a irmã vai ser uma peça muito importante desses dias lá de ensinar, e sem contar o outro lado também, que a irmã tem esse amor e esse carinho pelas crianças na área do ensino, né? Que já faz isso na sua igreja, então com certeza a irmã vai ser muito útil. E muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Amém. E contigo está indo aí o maridão, né? Isso. Irmão Raimundo está indo também. Rapaz, olha, eu estou feliz que você está indo com a gente, viu? Você será o Bombril. 1001 utilidades. Tá certo. Mas aí, qual a sua expectativa? O que você está aí na tua cabeça pensando? Rapaz, eu nunca fui lá, eu vou encontrar isso, eu vou encontrar aquilo. O que eu vou ser útil? O que eu posso... Quais são as minhas habilidades? Eu sei que você é um homem que tem muitas experiências com algumas coisas na vida, como ser virador em muita coisa. Faz muita coisa assim, né? Quando tem assim, uma coisa dificultosa, você vai lá, desburocratiza. Resolve os problemas. Resolve. Como é que é esse negócio aí? Conta para nós aí, para poder te usar bem lá. Pastor. A princípio, nessa área aí, eu gosto de mexer mesmo. Eu não sei, eu não sou específico de uma área. Eu sei fazer um pouquinho de cada, né? Então, eu não tenho uma especialidade, né?
digamos, eu vou tirar foto. Eu não sou especialista, Mas né? eu tiro. Se for preciso, eu vou tirar. Tiro. Né? Então, consertar o pneu do carro, você vai lá e conserta. Se for preciso mexer no motor do carro, eu também já mexo. Vai mexer. Entendeu? Mas, mudando um pouquinho do assunto, essa ida para Guiné-Bissau, o senhor sabe muito bem, minha esposa sabe muito bem, que não era muito meu chamado. Não era muito sua vontade. Não era muito. Não era o que estava na veia. Mas eu aprendi a ver a minha esposa com essa vontade toda, com essa garra toda de querer ir, é o meu chamado, e daí eu fui amadurecendo isso dentro do meu coração. E eu não falava para ela, mas eu já trabalhava aquilo e falava, como é que vai ser? Até ela não sabia disso, mas eu já trabalhava isso e falava, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Se chegar a hora de... E aí... E o pastor cutucando também. E o pastor me cutucando, chegou um ponto que teve um dia que eu quase que me irei com o meu pastor. Porque ele falou, sua mulher quer ir, você tá travando? O senhor lembra? Eu? O senhor lembra? Aí eu falei... Foi o pastor Marcos, pensei que tinha sido pastor Anderson. Não, pastor Marcos, meu pastor presidente. Aí eu mesmo. Tudo bem, mas aí foi um despertar na minha vida. O senhor me deu uma injeção que eu falei, cara... Eu acho que eu estou fazendo isso mesmo. Deixa eu mudar essa história. Deixa eu pensar diferente. Né? Então aí surgiu um telefonema lá de um pastor presidente para mim, uns dias atrás. Chamado com Marcos. Quando ele me ligou, que eu vi, pastor Marcos, não me liga assim. Eu sei que lá vem bomba. Lá vem bomba. Bom, Raimundo, eu preciso de 2 coisas. Tenho 2 missões para você. Eu falei, nossa... Aí eu falei para ele, pastor Marcos. Você estava no carro, né? Você estava no carro de Tabatinga. Contigo. Aí ele, primeiro, vou te falar, eu quero que você seja um motorista para levar um povo lá em Trindade. Falei, não. Tranquilo. Aí tá tranquilo. Aí tá minha área. Isso aí tá de boa. Isso dá para tirar de letra. Soubesse que ia ser a viagem. O treino não foi bom, não. Foi só para maciar o carro. O treino não foi bom, não, mano. O treino não foi bom, não. Eu posso falar da viagem? Pode. Aí daí nós saímos. Falei, vamos. Aí encheu a van de gente. E tá. Quando eu tô chegando lá em Anápolis, no viaduto, a roda caiu. Tum! E aí a van foi para um lado e eu falei, tá. E o povo, o que foi? Eu falei, eu acho que furou o pneu. Vou pro outro e tal. Colocamos lá, consegui contornar e parou. Aí beleza. Aí, quando eu desci, eu falei, uai, o pneu entrou pra dentro, não furou o pneu. Subiu a suspensão quebrou toda. A suspensão e o pneu pra dentro. Né? Aí não saía do lugar. Mas tudo bem, isso aí foi um dos fatos que aconteceu. Aí mandaram outra van em cima de um guincho. Que quebrou. Quando chegou, que entregou, que nós vazamos pra lá, quando foi pra... De noite que eu precisei da van, a van quebrou também. A nova van, né? A nova van, quebrou de novo. E nós... Como nós tínhamos saído com ela um pouco para frente, ela não estava onde nós estava, como é que fala? Hospedado. Então ela tinha que ficar na estrada. Aí vamos empurrar, empurramos. Falei, ela vai ter que dormir aqui, não vai ter jeito. Né? Eu estou querendo falar o seguinte, é o que foi acontecendo por causa dessa ida em Guiné-Bissau. Eu creio que já era. Já trabalhando. É um tratamento na minha vida, né? Senão os outros pessoal vai ficar bravo que ficaram na estrada por nossa causa. Tudo bem. Aí, beleza, passou. Quando nós vai sair, que o senhor chegou lá aqui na Venha, sair pra cá, quem falou? Eu consegui funcionar a van, porque o pastor Ronaldo me ligou e falou, Raimundo, nós já procuramos um mecânico para tudo quanto é lado e ninguém quer ir. Eu vou mandar um aqui de Águas Lindas. Quando ele falou, vou mandar um de Águas Lindas, deu um tranco no meu coração. Ih, não vai dar certo. Falei, não, muito longe. O cara vai cobrar muito caro. Eu falei, não, espera aí. Aí eu fui mexendo, cortei um fio lá e mandei a Carla, liga lá. Quando eu ligou, o trem funcionou. Eu falei, deu certo. Cancela a viagem do mecânico lá e tal. Aí, beleza. Aí o senhor chegou, descemos com a van lá para a área lá do evento. Quando nós vai sair, a van acabou a embreagem do carro. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas eu vou para Guiné-Bissau. Isso não vai me tirar o foco. Não vai tirar. Se essa missãozinha já deu esse trabalho, imagina em Guiné-Bissau. Aí, tudo bem.
Aí saí lá, o pastor falou, Raimundo, vamos conseguir ver se a gente acha um quartel, uma coisa lá, nós vamos largar ela lá, né? Uhum. Falei, uai, se ela der pra chegar lá, nós vamos. Mas pelo que eu tô vendo aqui, ela não chega, não. Tá. Porque ela não saía do lugar. E quando pegava uma subida, ela parava, porque não saía Não mesmo. tinha força. Eu falei, pastor, vamos largar ela aqui nesse posto de gasolina. E o pastor até sugeriu a gente ficar nós dois lá, dormindo lá. Falei, não, pastor, vamos largar esse trem aqui, vamos embora. Vamos embora, né? Ainda bem que tinha carro. Eu fui lá com o carro quase que vazio para trás. Pois é, ué. Deu certo. Foi. Juntou todo mundo, né? É. E então, nesse meio tempo, eu estava vendo que, com certeza, Deus precisa de mim lá. Que foi a segunda coisa que eu lhe pedi. Um foi para você dirigir o carro. Tá. E a segunda foi que você... Aí a segunda, o senhor falou... O senhor falou assim, Raimundo, e a outra parte vou te falar agora. Telefone, né? É. Você vai comigo para Guiné-Bissau. Falei, como assim, pastor? Assim, simples assim. Falei, não, pastor, mas não dá não. Primeiramente, que eu não tenho a vontade. Segundo, que eu não tenho recursos. O senhor falou, e a igreja também não tem. Tá tudo conspirando, então. Aí eu pensei. Aí eu falei, não, vou. Espera aí, pastor, me espera que estou chegando na sua casa. Estou vindo aqui de Taguatinga e estou chegando. Foi. Aí chegamos lá, a gente conversou. Aí para o pessoal de casa saber que você... Esse foi sua morte súbita. Porque você falou, vou passar aí na sua casa. Foi aonde eu... Aí eu falei assim, se ele vem, já tem alguma coisa na cabeça, ou dele ou da mulher. Vou só me preparar. Certo. Aí quando eu cheguei, aí teve uma palavrinha-chave que você falou. Pastor, só tem um jeito de eu ir. Lembra? Lembro. Tem um jeito de eu ir. Porque o senhor falou que o ministério não tem como pagar nossas passagens. Foi. Né? Se Deus fizer tal coisa, é um sinal que ele está dizendo que eu vá. Eu digo, então vá, então você vai. Não, eu vou contar essa história. Conte aí, você sabe melhor que eu. É o seguinte, era o meu sonho comprar um barco novo, um motor novo e uma carretinha nova. Era o meu sonho. Pescador, raiz, né? Eu gosto de pescaria. Uhum. Então era o meu sonho e eu consegui comprar. Uhum. Né? E eu paguei 35 mil nesse kit. Desses três, né? Desses três. Uhum. Aí eu falei, pastor, se eu vender esse barco, eu vou com o senhor. Vou colocar nas mãos de Deus. Se vender é o sinal, né? É um sinal, eu tenho que ir. Aí o pastor, alguém me falou, o pastor Hélio Turani está querendo comprar um barco para a igreja lá, para o grupo, os homens. Uhum. Eu falei, então vou lá. Eu cheguei lá, pastor. Isso eu não sabia. Você me trouxe naquele dia da conversa. Pois é, o senhor não sabia. Isso aí eu cheguei com ele e conversei. Pastor, eu quero conversar com o senhor. Ele falou, entra, senta aqui. Eu falei, eu tenho um... Não, só um parênteses. Antes de você ir lá pro pastor Urani, que você falou comigo que só se eu vender e tal. Aí você falou assim, tem até uma informação, pastor Marcos, que o pastor Urani está querendo comprar Aí eu, como presidente do ministério, Deus é minha testemunha. Eu podia ter dado um jeitinho de ligar pro pastor antes de você ir falar com ele, pastor, o homem está indo atrás de ti, tu compra esse negócio. Mas como você disse que Deus ia... Eu fiquei na minha, fiquei quieto. E eu pensei que o senhor ia fazer isso. Não fiz, não. E eu pensei. Não fiz. Na minha cabeça, não pastor... Não liguei para ele, liguei. Falei, o pastor vai intermediar aquilo ali e vai dar certo. Aí não era Jesus, era eu que estava botando o dedinho lá. Deixa Jesus fazer. Se você botou Jesus no negócio, ele vai... Nem liguei. Eu cheguei lá, ele falou, mano, entra aqui. Falei, pastor, é o seguinte, eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, eu preciso de vender um barco, um motor e uma carretinha. Ele falou, como assim, Raimundo? Eu fiquei sabendo que os irmãos da igreja aí estão precisando do barco e tal. Ele falou, tá. Eu falei, e olha, a missão vai ser o seguinte. Eu paguei 35 mil nesse barco. Eu vou passar para vocês aqui por 25 mil, porque eu quero ir para a África, eu e a Carla. Aí ele, de cara, ele olhou assim e falou, ó, você tá com o pé na África. Pronto. Olha mas aí. Espera, tá de tarde. Mas você tá com o pé na África. Ele falou assim? Foi. Ah. Eu falei, ó, eu pedi 25 mil. Perdendo 10 mil. Uhum. Eu pedi 25 mil. Se ele me oferecer R$1 a menos, eu não vou. Vou. É o sinal que não é para ir. Não vou. Beleza. Quando foi de tardezinha, ele falou, Raimundo, dá para você fazer 4.800? 24.800?
Falei, não dá não, pastor. Não dá não. Ele falou, não, pois não vamos te pagar os 25. Só para testar você. Como é que eu poderia fugir? E só para ficar registrado, a gente não costuma assim fazer isso, mas é uma coisa aqui informal, apesar do pessoal de casa vai saber, está sabendo da história. Uhum. E interessante que nós não tínhamos nem ainda feito a cotação de gastos, né? Isso. Mas o que você recebeu foi basicamente o valor certinho da passagem de vocês dois, né? Da passagem. Só da passagem. Porque o resto Jesus vai fazer a obra, né? Isso. Jesus tem uma obra grande para fazer. Porque, só um parênteses, meu irmão Raimundo, é bom o pessoal de casa saber, é muito custoso, custa muito fazer viagem para alguns lugares da África. Não digo todos, tem lugares como aqui, por exemplo, África do Sul, Joanesburgo, é do outro lado também do Atlântico, mas tem voos mais baratos. Certo. Mas para a Guiné-Bissau, eu até vou daqui a pouco mostrar para vocês, se for possível, aqui na tela, como que a logística é muito complicada. Por exemplo, você sai daqui para ir direto para a Guiné-Bissau, nós temos hoje, se eu não estou enganado, 3 companhias, mas a companhia mais confiável, digamos assim, no sentido de que não vai dar problema, que não vai mudar voo, essas coisas, é a Companhia Transporte Aéreo Português, né? A TAP, né? Que é que nós vamos. Certo. Então ela sai do Brasil de 2 lugares, de São Paulo e de Brasília, aqui da nossa cidade. Vão sair daqui de Brasília com um voo direto para a capital portuguesa, que é Lisboa. São 9 horas de viagem. Então esse trajeto ele é feito por muitos brasileiros, muitas pessoas que vão e vêm, né? Então é uma passagem que não é tão cara. Então, mas você sobe até a entrada da Europa, que é Lisboa. Aí depois você deixa o voo, deixa essa aeronave e espera algumas horas para pegar a outra aeronave, que é um pouco de porte menor, para sair de Lisboa, passando, como se estivesse voltando para o Brasil para chegar em Guiné-Bissau. Porque quando a gente sobe aqui do Brasil para Lisboa, a gente passa por sobre o país Guiné-Bissau. Fica na África Ocidental. E a gente vai lá e sai da aeronave, pega outra depois de horas para voltar, mais quase 6 horas de voo voltando, para poder, né, parar em Guiné-Bissau. Então, a logística fica fica muito caro. Por isso esses voos que realmente para quem quer ir lá em Guiné-Bissau fica muito, muito dispendioso, é um valor muito alto. E eu quero aqui registrar mais uma vez, né, essa resposta que Papai do Céu deu para ti, já que o irmão colocou o Senhor assim, em prova. Senhor, se o Senhor quer que eu vá, isso vai acontecer. É o sinal claro que eu vou ter para ir com a minha esposa, investindo do meu bolso, né, uma quantia alta, inclusive. Nós estamos aqui para informação de saber que nós não estamos indo brincar. O irmão não está pegando um bem do irmão, da família, para brincar, para passear. É tanto que não estamos indo passear, nós estamos indo trabalhar, nos doar para aquele povo ali. Então, eu achei isso lindo. E eu tive a oportunidade de te falar que eu desconfiava que você achava que eu tivesse ligado para o pastor Wellington, né, como presidente do ministério, para dar aquela força. Pastor, os pauzinhos. Compra mesmo, porque senão o homem não vai. Uhum. Já que o irmão disse que queria uma prova de Deus, eu fiquei quieto. Eu, Senhor, se tu tá nesse negócio, o Senhor vai continuar falando no coração do pastor Wellington, que é o pastor da igreja local, o Raimundo vai procurar, eles vão se entender e eu vou só saber que deu certo. E foi o que aconteceu. Que bom. Então, eu fico feliz, e essa é uma prova para nós de que quando Deus está num negócio, e daqui a pouco eu vou chegar aqui no pastor Nilson, que é a mesma coisa assim, a história de Deus providenciar também é no outro sentido, mas é a mão dele, né? Conduzindo as coisas. Enquanto o irmão teve uma resposta de imediato, nós aqui tivemos uma resposta do Senhor mais para esperar quase que os 45 do segundo tempo, né? Daqui a pouco a gente chega aqui. Mas é assim. E como a gente vê no carro conversando, de que o nosso papel agora nessa viagem é nos tornarmos assim mais sensíveis em tudo que vamos ver, presenciar, vivenciar, que a gente precisa deixar o Espírito Santo ser latente em nós, mais do que aqui. Então, o que vamos fazer lá é fazer o que Deus vai nos conduzir. Quando a gente se envolver numa coisa, é para poder, aquilo que estamos fazendo, ter o resultado espiritual, né, necessário
no coração das pessoas, para que a semente que vai ficar ali, ela vai produzir o fruto que nós esperamos tanto na obra de missões. Mas o que eu quero ressaltar, irmão Raimundo, é primeiro, a sua sensibilidade de dizer a Deus o que você fez como Gideão. Né? Senhor, se o Senhor fizer assim, eu vou entender que é para ir. Se o senhor não fizer, se ficar tirando R$1 do negócio que eu pensei, é um sinal que o senhor... Desculpa, é um sinal que o senhor não quer que eu vá, porque não é o que eu estou pensando que eu tinha falado com o senhor. Então, Deus, ele trabalha assim, ele gosta muito da nossa... ousadia, sensibilidade, verdade e a motivação do coração. E como eu te conheço há tanto tempo assim nessa nossa conversa sabendo que sua esposa sempre teve essa vontade e você nunca se despertou para isso, eu cheguei a dar algumas cutucadas aí lá no passado, falei algumas vezes e nas brincadeiras e percebi que o irmão não tinha muito interesse, assim, não tinha muito despertamento, né? Não. E de uma hora para outra eu fiz esse desafio para vocês vieram em casa e se sentiram assim, desafiados e eu fiquei feliz porque eu percebi naquela nossa conversa que Deus já estava realmente mexendo contigo já de um tempo. Como o irmão falou aqui, nem a esposa estava vendo que estava assim, sentindo que você estava, no seu coração já estava sendo trabalhado por Deus. E eu acredito que isso vai fazer toda a diferença lá, porque o seu coração está dilatado, né? Está assim aberto para o que o Senhor vai fazer. Mesmo com algumas preocupações, né? Descobri que não gosta de peixe, né? Lá tem muito peixe. Pescador que mas não eu vou gosta te de peixe. Vou te levar no Porto dos Peixes. Olha, é um cheiro gostoso. Nossa, Deus. É um aroma agradável. Ele vai ser bom, uma experiência marcante para você ali em Bissau. Se tiver com medo de pescar esses peixes, ele vai, mas só comer não vai, não. Tá aí, eu vou providenciar vamos fazer o seguinte. Tem uma coisa que eu vou aqui dar uma colherzinha de chá para vocês. Vai falar. Eu vou ligar para uma turma lá da ilha de Bubaque, que é uma ilha que fica a mais ou menos 6 horas de barco, saindo da capital lá para o meio das ilhas dos Bijagós. A capital das ilhas é chamada de Bubaque. Lá tem uma igreja, tem irmãos da MCM, pessoal que a gente conhece. Vamos providenciar para fazer uma pescaria lá na ilha, lá, ó. E você que gosta de pescar, pronto, né, vai dar certo. Vai. Agora vamos conhecer uma região bonita, porque a gente vai trabalhar, mas também vai ver coisa bonita também. Né, porque as ilhas dos Bijagós são 52 ilhas, que é o arquipélago dessa tribo chamada Bijagós. Né? É muito bonita aquela região. A gente vai tirar um dia, depois de muito trabalho que a gente tiver lá, para poder ficar assim uma sexta, um sábado, domingo, né? Descansando um pouco, a gente merece, né? A gente vai trabalhar por 4, 3 meses, depois a gente tira no final de semana. Porque ninguém é de ferro também, sim, né? Não é verdade? Aí não postar pro povo aqui no Brasil que a gente trabalhou, suou, mas tirou pelo menos uns 2 diazinhos para pescar. Não vou prometer não, porque eu vou ter que cumprir, mas vamos pensar nisso aí, né? Eu sei que você gosta de pescar, mas não gosta de comer peixe. Eu gosto das duas coisas, de pescar e comer. Então eu como no seu lugar, não tem problema nenhum, não. Pronto. Tá, mas olha... Tá tendo alguma transição aí, né? Pescador de almas. De alma, uma transição, Mas assim, eu fico feliz por vocês, estão deixando os filhos, os netos, né? E as preocupações que são normais e naturais de deixar a família em casa, né? Apesar de ser tudo já adultos, né? Os filhos, mas não deixa de ter preocupação, né? E a casa também, as coisas, os negócios, né? E como eu disse para ti, meu Raimundo, eu tenho certeza que aqui vai correr tão bem que você vai receber notícia lá, quando chegar, notícias que vão alegrar o teu coração, vão te deixar mais ainda confiante, mais ainda entendido de que o Senhor realmente tem respaldado essa tua decisão com a sua esposa, né? E o investimento de vocês, que vocês estão fazendo, será realmente transformado em muitas gotas, muitas chuvas, né? De bênção sobre a cabeça de vocês, sobre a família de vocês, sobre o lado de vocês. Porque vocês não estão fazendo com Deus um jogo de tomar da casa. Vocês só se dispuseram e estão fazendo, queremos. Né? E eu tenho a impressão, irmão Raimundo, que Deus vai te pegar numa coisa. Esse ardor todo da tua esposa, desde sempre, vai entrar na tua alma quando tu voltar, que vai estourar aí dentro aí muita coisa, no sentido de vai queimar, mas vai queimar tanto
que eu não sei nem o que vai acontecer depois. Só Jesus sabe. Mas eu imagino o que pode acontecer, né? Mas eu sei que você está fazendo expectativas, está pensando, você é um cara que é muito observador, eu sei que você é. Muita coisa você vai observar lá naquele lugar, muita coisa vai te chocar, muita coisa vai trazer alegria, muita coisa vai trazer tristeza, preocupação, porque você percebe que você é um homem assim, muito preocupado com as coisas das pessoas. Você gosta muito de servir, eu já percebi já. Você quer estar perto ali para ajudar, para fazer, e você vai perceber a demanda que tem ali. Então, se a Carlinha vai estar sendo triturada, você vai ser triturado e meio, entendeu? O negócio vai ser bom. Eu tô feliz da vida com esse negócio aí, viu? Bom, e tem o pastor Nilson aqui também, né? Tem o pastor Nilson. Então, homem de Deus, você está indo para estar conosco lá nessa condução da construção, do início da construção, né? Tudo novo lá para ti, no sentido de ser um país, língua diferente, sistema diferente, mas eu acho que o princípio da construção civil é o mesmo em qualquer lugar. E uma coisa que está me alegrando muito, pastor Nilson, é que a sua habilidade profissional vai nos ajudar a não termos erros para aquilo que vai ser sedimentado em cima daquilo que vamos preparar. Por exemplo, deixar tudo já preparado, até de preferência com bases, tudo bem já esquadrinhada, tudo já, né, nos prumos, nos níveis, como é que fala quando você está começando a construção? Fazendo as bases, né? O baldrame. O baldrame, essa coisa toda de ficar, para poder fazer a construção bem nivelado, né? E bem sem tortura, né? Digamos assim. Eu acho que sua figura para isso vai ser muito bom, porque lá tem profissionais nessa área. Só que os que são lá melhores dessa área são muito caros mesmo. E eu estou assim alegre porque o irmão está se dispondo a deixar sua esposa, seus filhos, a igreja. Obrigado, Igreja Batista do Mundo em Crau, de se liberar o pastor de vocês. Obrigado, pastora Rosângela, né, João e as meninas. Liberei o Senhor por esses dias aí. Pastor, muito obrigado. Não sei, qual é a tua expectativa? O que você está aí no coração, diante do que nós já conversamos? Então, pastor, a minha expectativa é como a deles, né? Assim, é muito boa, né? Um pouco apreensivo, porque você está indo para um lugar totalmente, né, de cultura diferente. Então, você tem uma disposição, no meu caso, né? Aí, não só em relação à África, mas em cumprir o propósito de Deus. Mas é um desafio, né? Como o senhor mesmo falou, em relação à família, né? Esposa, filhos, mas foi uma conversa muito boa com eles, né? E eles se prontificaram imediatamente em entender apoiar, né? Exatamente que é uma missão importante. E o que mais me conduziu aí, né? Foi realmente essa necessidade que o senhor já tinha compartilhado conosco, né? Algumas vezes o senhor também já tinha comentado que chegava perto de mim, do Edinaldo, alguns irmãos, você ir lá ia ser muito bom, ia fazer a diferença, né? Porque tem habilidades e tal. Enfim, mas eu sabia que para ir também teria um custo muito grande, né? E eu não teria como bancar isso. Isso. Claro que nesse sentido eu tinha vontade, sim. Mas bem no início da minha convenção, né? Lá em 2000, mais ou menos, eu tive essas primeiras experiências com pessoas vindo da África para ministrar na igreja. Então, eu realmente fiquei muito envolvido com a situação. Naquela época, bem jovem ainda, eu me lançava realmente com desejo de ir, sempre que chamava à frente e tal. Mas, enfim, passou muito tempo, né? Hoje cuido de igreja, né? Hoje vai mudando um pouco o sentido. Então, não era mais o meu foco. Assim, não tinha mais esse desejo e tal, pensando que Deus já estava me conduzindo para outro tipo. Exatamente. Tipo de ministério. Já com algum tempo cuidando de igreja, né? Cuidando de pessoas. Então, sempre gostei muito de estar com pessoas, trabalhando com pessoas. Então, mas quando, um tempo atrás, acho que depois ali do final da pandemia, eu tive uma visão, né? Onde eu estava com alguns irmãos e nessa visão eu vi uma mão, né? O dedo de Jesus, assim, porque era Jesus falando, né? Eu sabia que era Jesus. E a mão vinha para um lado e para o outro e parava, apontava para mim. Ele falava, né? Como uma ordem, vai e prega o evangelho. E eu olhava e me pegava e me colocava em vários lugares, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, né? Então, sempre Deus me mostra alguma coisa, eu fico guardando para mim ali.
não tinha entendi que eu precisava fazer, né? Onde ele me colocasse, é para mim que eu estaria, né? Que eu estivesse lá fazendo a obra de Deus. Quando o Senhor, né, nos abordou nesse sentido, então, logo eu lembrei do sonho, né? E algumas outras coisas que o Senhor tinha me falado, eu compartilhei com minha esposa. Então, percebi que era algo realmente de Deus nesse sentido, né? Que agora, mais uma vez, estava me tirando de um lugar, né? Agora para a África, né? Claro, um lugar agora bem longe, né? Um país bem longe, minha primeira viagem, assim, né? Para estrangeira, né? Para fora do país. Mas, assim, a expectativa é muito boa, né? Prontifiquei rapidamente, né? Como de costume em relação à obra de Deus, eu sempre, né, tenho me doado em relação a isso. Mas é um prazer enorme, né? A expectativa é muito boa, de dar o meu melhor lá, né? Eu acredito que lá tem, sim, profissionais bons, né? Mas eu quero estar lá para somar com os irmãos em todo sentido, em todas as áreas, né? Com as minhas habilidades que o Senhor me deu, talvez para esse momento, né? Como eu disse, não tinha mais essa pretensão, mas o Senhor, né, conduziu para isso, então... E eu creio que, além do irmão servir muito bem nessa parte da estruturação das obras que vamos fazer, vai ter muita oportunidade, não só na obra, mas como lá na própria base nossa missionária, junto com a pastora Valquíria, nossa missionária lá, de adestrar aqueles meninos e até as meninas. Porque lá as meninas pegam também, firme também, igual os homens, né? Eles gostam disso. Mas o irmão poder, até desses 2 meses e poucos que vão estar lá, de passar as bases de uma profissão, né? Instruções na área das suas profissões para alguns meninos que são muito inteligentes. Meninos pegaram lá o princípio de serralheria, pegar o princípio de construir a construção civil como pedreiro, né? Ou até mesmo lidar com a madeira, como lá tem madeiras também que pode ser feito. Você tem muita habilidade nisso, então eu acho que o irmão vai, nas horas assim que pudermos trabalhar com esses meninos, o irmão vai passar muita instrução. E eu sei que eles estarão ávidos, eles estão com vontade, né, de apegar algumas coisas. Então, acho que a prática do fazer lá, com essa ajuda dos irmãos da igreja, os jovens, dos adolescentes, vai deixar uma semente muito grande. O irmão Raimundo também, eu tenho certeza que quem for andar contigo ali no dia a dia, vai poder pegar muita coisa, muito da tua hombridade, das tuas habilidades, do teu discernimento como homem maduro, né? Vai ser muito bom. Eu percebia que, no ano que eu fiquei lá em 2022, os meninos faziam tudo para ficar muito perto de mim, porque eles queriam pegar tudo que eu estava dizendo, né? Só que a minha área é uma área mais espiritual, que é o pastoreamento, é o lidar com gente. Então, alguns tinham mais essa vontade de pegar, porque tem um desejo de ser pastor. Tem alguns 2 lá que eu percebo que a gente está investindo neles para ser um pastor amanhã no nosso próprio ministério, né? Mas as habilidades, por exemplo, essa questão do irmão ter muita facilidade de ver uma coisa assim emperrada, vai lá e vai procurar um jeito de resolver, né? Então isso é muito interessante, porque essas iniciativas a gente precisa trabalhar naquela cultura, porque houve durante muitos anos uma situação de colonização, então eles ficaram muito no fazer daquilo que lhes mandavam. Então hoje eles estão muito assim de esperar uma orientação, esperar um comando, né? Então a gente está trabalhando isso na cultura daquele país, que muitos não conseguem perceber algumas coisas, mas com alguns ensinos, com algumas orientações, você vai despertando aquilo que está dentro deles, que é de todo aquele que nasceu de novo, que tem Jesus, que tem o Espírito Santo que vai nos orientando a fazer as coisas. Então, eu creio que vai ser muito bom mesmo essa equipe aqui para adestrar aqueles, principalmente jovens, que nossa igreja só tem jovens, né, de adolescentes, é cheio de criança também, criança não falta, né? Criançada lá é arrodo, né? Mas os jovens que estão lá, que estão já com uma idade de pegar uma profissão, eu sei que vai marcar muito. Amém. Uma coisa que eu queria também perguntar para o irmão é sobre essa questão. Quais são as dificuldades que o irmão acha que o irmão vai enfrentar como profissional, não conhecendo a cultura, a língua? O irmão está preocupado com alguma coisa específica que talvez até possa te responder agora, o irmão perguntando, ou o irmão questionando, ou então o irmão acha que dá para tirar
de letra, vai ser assim, pode ter uma dificuldade, mas vai ter como contornar ela. Como é que você está pensando? Porque o princípio, como eu disse, da construção civil é o mesmo em qualquer lugar. Agora, a forma de fazer é diferente, né? Sim. Mas tem alguma coisa que tu está assim, pensativo? Não, eu estou assim, preocupado com isso, pastor. Eu não sei como é que vai ser isso. Tem alguma coisa? Sim, não chega a ser tanto uma preocupação, mas uma observação. Até andei mandando uma mensagem para a pastora Valquíria lá, perguntando algumas coisas nesse respeito, né? Até questão de material mesmo. Então, a gente está acostumado com o material aqui, né? E a facilidade. Lá, sim. Lá eu não sei qual o tipo de material que eu vou estar utilizando exatamente, se tem, né? Ela falou que até as ferramentas lá já são diferentes. Né? Diz que enxada não tem. Não tem enxada lá. Nós estamos então levando, eu imagino como é que você vai enxada. mexer com concreto sem enxada, né? Então, nós estamos levando enxada. Isso. Não sei se vai passar no aeroporto. Vamos levar. Então, assim, são esses detalhes, né, que para nós são como um desafio. Mas que é bom que a gente também vai aprender de outras formas, né? Que eu acho que Deus nos deu habilidades, né, para trabalhar em vários sentidos, em várias áreas, que quando chegar lá e começar a conversar, a gente vai desenrolar de alguma forma, né? A gente, com as minhas habilidades, com aquilo que eu entendo, quando eu observar ali, né, o material, exatamente. Aí se dá para avançar numa área, de uma outra. Tem coisa que eu vou ter que aprender com eles. Com eles também, né? Em relação ao material, em relação... Mas eu acho que Deus vai nos dar graça e né, vai ser bom. E eu até quero abrir um parênteses aqui nessa sua fala, que eu sei que vocês já estão já sabidos disso, mas o pessoal de casa muitas vezes não saibam, né? Alguns dos nossos ministérios estão acompanhando nossa linguagem, nossa forma. Sim. Nós estamos indo, de certa forma, já, assim, foi um desafio, né, esses 4 aqui poderem ir, né? Pelos recursos, por exemplo, vocês tiveram uma experiência de fazer prova de Deus foi lá e aqui foi o ministério fazendo prova para nos levar aos desafios. Nós temos hoje, depois de um tempo de poupar no ministério, de pegar as ofertas de cada igreja, de mandar para lá todo mês que a gente manda para suprir a escola, a igreja, os professores, as crianças, né? Inclusive, eu quero dizer para o pessoal, nós estamos aí para deflagrar, já até começamos, e você é uma das pioneiras que me perguntou lá atrás, mas aos poucos você foi fazendo isso na igreja local, né? Mas a gente quer fazer agora a nível de ministério, né, todas as nossas igrejas, e convidar o pessoal também, amigos, nossos parceiros, né, de rede social, da internet, a gente vai deflagrar, assim que nós voltarmos de lá, essa campanha de adote uma criança, né, no Ministério Luz do Mundo lá em Guiné-Bissau, na nossa escola Efatá, né? E eu vou estar fechando com a missionária Valquíria exatamente hoje qual o valor que vai ser que nós precisamos para manter uma criança. Não é muito, não. Há um tempo atrás, a gente conseguia manter com R$50. Mas como agora, por causa dessa guerra na Ucrânia, essa situação no Oriente Médio, e lá em Guiné-Bissau, tudo é influenciado pelo dólar, todo dia muda. Então, talvez hoje a gente precisa ver. Mas digamos que fique aí R$80 ou R$100 para manter uma criança o mês todinho se alimentando, pegando material didático, pegando lá no uniforme. Lá chamado de farda. Mas agora é uniforme, né? Com uniforme tudo, se você dá uma oferta no valor mais ou menos desse aí, você mantém a criança todo mês. Você pode fazer um projeto aí de ajudar a nossa escola, como, por exemplo, o ano todo você, né, investe ali numa criança. Nós vamos mandar foto de várias crianças, você escolher uma com o nome delas, você vai saber quem é, pode até ter contato assim de receber filmagem da criança. Então, o pessoal de casa está nos vendo, quiser participar, a gente vai estar com esse projeto logo acontecendo. Nós fizemos algo lá na igreja local, exatamente. Eu sei que você fez isso, né? Foi maravilhoso, deu super certo. Pois é, e é uma forma de ajudar, porque nós estamos querendo ampliar. Por exemplo, nós temos hoje nossa escola com um pouco menos de 100 crianças, e a demanda é para 200, 300, até mais de 300 crianças só na comunidade. Por que não estamos com essas crianças todas? Porque nós temos 2 casas alugadas, que tem as dependências, e a gente usa essas dependências para... Ela é multifuncional. Funciona como escola na semana, e também na semana funciona também como casa de
missionária que a pastora Valquíria mora lá. Tem também que a gente recebe meninas e meninos para cuidar, são adolescentes. E eu chamo de casa refúgio, né? Casa refúgio. E quando eu vou lá também, vamos ficar todo mundo lá nessas 2 casas. E a igreja também funciona também na garagem. Então nós queremos agora... Isso tudo é um local que vocês vão ver lá. São 2 casas que a gente aluga, germinada, na região, lá no bairro. E o nosso lote fica mais ou menos a uns 1 quilômetro da base nossa até onde fica o lote que a gente adquiriu, que inclusive eu quero deixar registrado, né? A bênção que foi ter a missão Maranata lá, liderado pelo pastor Yu, que é um coreano, que nos ajudou muito na aquisição desse terreno que era dele. E ele facilitou muito para a gente poder ir pagando devagar. Glória a Deus pela vida do pastor Yu, da irmã Glória, que são coreanos, e também estão nos abençoando muito. Então, o terreno, gente, nós temos lá um terreno um pouco mais de 2.000 metros quadrados. Já temos o projeto, pagamos lá um arquiteto, temos aqui, tudo começou comigo e o nosso irmão Juliano, que é arquiteto, né? E ele projetou para nós aquilo que eu passei para ele, e mandamos para Guiné-Bissau, e hoje o que foi mandado, um arquiteto de lá, que é formado, adaptou tudo à realidade do país, as normas e tudo direitinho. Então chega lá, pastor, você vai ter todo um documento assim já preparado, a gente pagou por isso, para a gente seguir todas as orientações, vamos fazer algumas adaptações à nossa realidade que eu quero assim, ajustar lá. Mas a ideia qual é do projeto? Nesse terreno de um pouco mais de 2.000 metros, nós teremos na parte frontal o que vai ser a escola, que a gente chama aqui de escola jardim e o início do fundamental, né? Para crianças pequenas que a gente vai estar... Então, quanto mais sala tivermos, mais crianças vamos receber. Então, hoje na nossa escola que a gente aluga lá essas casas, não tem condição de ter mais do que 80, 100 crianças, porque não comporta. Aí fica um monte de criança esperando para ter uma vaga, para surgir uma vaga, e não surge, porque ninguém desiste. Nenhuma criança desiste, né? Então, nosso sonho é levar para esse novo local, com essa estrutura nova que vai... Eu estou sonhando com pelo menos umas 400 crianças, né? Eu estou sonhando com isso, porque serão salas mais amplas. Só que, como nós estamos com pouco recurso, nossa ida lá agora será, primeiramente, fazer o quê? Porque nesse terreno nós queremos fazer na parte frontal a escola, e no fundo fazemos 2 casas, né? Para atender a parte missionária, a parte de casa-refúgio para meninos e para meninas. Deixa eu explicar para o pessoal de casa. Na cultura guineense, existe, no caso dos meninos, tem uma situação lá de uma passagem dos meninos da fase de adolescente para a fase adulta, né, de jovem adulto, que acontece ali na idade de 14, 15 anos, já estão fazendo essa transição lá. Então, existe eles chamam de passagem, né? Tem um nome para isso, que eles levam o jovem para poder ter uma experiência, para sair dessa experiência como homem. Só que tem muita coisa envolvida, não vou entrar aqui em detalhes, né? Porque quem quiser depois pode no meu privado me procurar e eu vou orientar. Mas acaba causando nesses meninos alguns não querem participar desses ritos que é da cultura dos homens lá nessa época. E aí, quando há essa resistência, às vezes há uma quebra, né, de ligação, de aproximação entre esses jovens e a sua própria família, que por não querer ir, eles são alijados da família, eles são expulsos da família. E é onde entra a igreja, a gente vai lá e recolhe esses rapazes para cuidar deles em tudo que eles precisam, desde a escola, a alimentação. E tem, no caso das meninas, uma cultura que é conhecida lá em todo o país, que o governo até se esforça para trabalhar, lutar contra isso, né? Que é aquela questão de casamento forçado para meninas muito novas. Meninas que são ainda adolescentes, 14, 15 anos, que são levadas a serem obrigadas a casar com homens de 60, 50, 60 anos. E aí elas já estão tendo um entendimento, não querem. E aí os pais querem que elas casem, porque vai ser uma forma de ficar mais... sem essa responsabilidade, esse peso, né? E entregam para alguém que possa cuidar e possa manter elas, e elas não querem. Aí outro problema. Alguns fogem de casa, pedem ajuda, e aí a igreja entra para fazer o quê? Socorrer elas. Então, leva para casa, leva para a igreja, leva para a casa missionária, para a gente cuidar dela. Então, tem esses casos lá em todo o país.
né? Então, a gente já cuida disso também. Então, essas 2 casas é para isso também. Então, o que vamos fazer primeiramente quando chegarmos lá, pastor? Isso, o irmão que vai cuidar da parte da construção. Nós vamos lançar as bases de fazer o terreno, ou desculpa, de fazer o muro no terreno, que é a proteção que precisamos. Né? E vamos comprar, talvez, já agora, você compra um container para guardar essa parte de miudeza de ferramentas, cimento, ferro, essas coisas, porque acaba, se deixar muito assim, é perigoso ter pessoas entrando para roubar, para tirar, como que acontece em qualquer construção, aqui e lá, em qualquer lugar que deixar assim facilmente, né? Então vamos ter que fazer essa parte, e aí, Deus nos dando recurso, vamos já lançar as bases das 2 casas missionárias, pelo menos isso. Não sei se vamos conseguir lançar as bases da escola, mas se não der, vamos voltar numa outra caravana com mais gente, né, e mais recursos, né? E aí eu peço ao pessoal de casa, se você quiser fazer parte conosco desse projeto, vamos estar colocando aí na gravação aí o contato, como você pode, você não vai mandar dinheiro para ninguém aqui pessoalmente, você manda diretamente para a organização do ministério que cuida só de missões, com a conta de missões, e qualquer oferta, qualquer ajuda, qualquer investimento que você fizer para esse fim, vai chegar lá, nós vamos prestar relatório, vamos prestar conta, né, de tudo que a gente vai fazer de maneira transparente. A gente gosta muito disso como igreja e como ministério. E nos acompanhe, porque a gente vai chegar lá, vamos fazer produção de vídeo, do que está sendo feito. O que nós estamos prometendo aqui, a gente vai mostrar lá para o pessoal. Vamos filmar, vamos tirar foto, né? Eu não sei quem vai ser o fotógrafo aqui de nós 4, mas... Cada um melhor do que o outro. Mas alguém vai ter que ser o fotógrafo, né? A nossa equipe que está aqui nos filmando, estão só sorrindo de nós aqui. Porque eles queriam ir e estão com inveja de nós que não vão. Aí fica achando que nós não somos bons na coisa. A gente vai mostrar que a gente é bom na coisa, né? Se a gente não tiver o iPhone, nós temos o iDoy, o i alguma coisa, o Wi-Fi, algum i a gente vai levar para poder fazer as filmagens. Né? Então, é uma alegria poder ter você também conosco nesse projeto. Então, a gente está indo, pastor Nilson, eu sei que o irmão sabe disso, o Raimundo e Mancara, a gente está indo muito também na base da ousadia, porque os recursos que a gente está levando não dá para fazer muita coisa. Mas assim como Deus te despertou, o irmão colocou também o Senhor Deus, né, em prova, né? O pastor Nilson colocou Deus em prova para ir também, e eu tenho colocado nosso Deus em prova, você diz, Senhor, o recurso não dá para fazer muita coisa, não. Mas quando chegar lá, que a gente mandar para cá, para o Brasil, aqui os desafios, a nossa igreja, os outros ministérios, quem for nos acompanhando aí, eu creio que Deus vai tocar. Porque quando Deus está na frente, ele que desperta. Ele despertou o coração de Ciro para poder abençoar na ida do... reconstruir, não foi? Então, Deus que faz, gente. Eu creio que é isso que faz a diferença. Quando eu vejo assim, uma pessoa apelando muito para tem que contribui, faz isso. Às vezes não digo que seja assim, mas às vezes é a força do homem, do braço do homem. Eu creio que Deus vai tocar, que assistir essa entrevista aqui vai, de alguma forma, Deus vai falar o coração, vai ministrar, amém, vai dizer, olha, e vai ver em nossa fala que nós estamos aqui fazendo um investimento realmente na obra de missões, não porque temos, é porque nós temos ousado realmente, é ousadia, né? Inclusive, eu estou querendo lembrar agora a expressão lá em Guiné-Bissau para essa parte de alimentação, tem um nome que eu esqueci agora, não vou lembrar, mas se eu lembrar eu falo. Mas enfim, até para nós irmos para lá, para a gente se manter, é um desafio, porque vocês sabem bem, por exemplo, eu tenho falado com vocês e o pessoal de casa, os que não sabem, lá é um país que não se produz absolutamente nada. Lá o que tem nativo lá, o que tem lá de produção natural é o pescado, muito peixe, mas aí está sendo levado muito pelos chineses para a China, mas o que fica ainda dá para o pessoal se manter. E também, na época da colonização, os portugueses plantaram muito caju em todo o país. O país é pequeno, né? Tem cerca de 2 milhões de habitantes, um território muito pequeno, que de norte a sul dá 250 quilômetros, de norte a leste dá 130, é pequenininho, não é tão grande. Né? Para ser então, um país, né? É um pequeno país, mas é todo plantado de caju. Então, lá na época do caju, dá muito, é uma renda para os pequenos produtores lá que tem as suas terras com caju, né? Que dá para poder ganhar um dinheirinho pouco, mas dá. Então, a cultura do caju tem uma vez por ano que dá um alavanquezinho na economia do país, mas é muito pouco.
Tirou isso tudo, por exemplo, o cimento, o ferro, não mexer com construção, né? Por exemplo, o cimento, pastor Nilson, vem lá da região das Arábias ali, da região de Arábia Saudita, Dubai, aquela parte do Oriente ali, né? Oriente Médio, ali aquela parte entre a Europa e a Ásia, que vem de lá em navios. O ferro, até onde eu sei, todo o ferro de Guiné-Bissau vem da Índia. Quando eu saí de lá, em 2023, no início de 2023, eu fiz uma pesquisa rapidamente e fiz uma comparação, por exemplo, o cimento que mais se usa na construção civil, né? Por exemplo, uma coisa muito importante. Então, um cimento que estava, acho que 25, 26 reais um saco. Quando eu fiz a conversão, cerca de 120 reais um saco de cimento. Então, nós estamos indo para enfrentar uma coisa que agora ficou muito mais cara por causa dessa questão da pandemia, por causa dessa questão das guerras que está tendo lá em outros lugares e afeta diretamente esses países que são influenciados pelo monetário do dólar, né? Então, isso tudo é preocupante do aspecto humano. Mas eu estou muito confiante que não vai faltar nada. Deus vai usar pessoas, situações, empresários, amigos, né, parceiros que nós nem conhecemos, que vão de alguma forma fazer. Nós somos os únicos que estamos fazendo isso lá na Guiné-Bissau? Não. Tem muitas outras missões sérias que estão lá também, investindo inclusive na educação das crianças, porque é essa educação a nível completo, digamos assim, né, integral, tanto na parte intelectual como na parte espiritual, é que vai mudar essas crianças para dar a elas um novo futuro, uma outra perspectiva e um outro entendimento, né, para a própria vida dessas crianças e das suas famílias. Então, nós estamos acreditando que essa semente que estamos plantando na educação, nesse auxílio às famílias, querendo que Deus vai levantar. Nós temos um caso agora na nossa própria igreja. Esse mês passado, chegou aqui no Brasil um jovem da nossa igreja que fez uma inscrição lá na Embaixada do Brasil, lá em Guiné-Bissau, né? E aí ele fez a inscrição para poder ganhar uma bolsa. E ele foi um dos 60 alunos que foi contemplado. E hoje ele está em Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, fazendo a bacharel em administração, o irmão Vladimir K. E ele vai se formar e o que nós sabemos é que ele deseja voltar para o seu país. Temos aqui um amigo também que veio, casou agora esse ano passado com uma missionária que é médica, ele também é médico, ele é guineense, está aqui em São Paulo fazendo a sua... Ele até esteve aqui nessa mesa aqui conosco, ele e a sua esposa, na época era só noiva, né? E eles agora casaram ano passado e agora estão agora, é como se estivesse convalidando, né? Ele se formou lá em Guiné-Bissau em medicina, ele e a irmã Adriana, e agora estão no Brasil fazendo uma especialização para voltar os dois para Guiné-Bissau para servir o seu país. Então, está começando a acontecer, né? Faculdades de conceito elevado está chegando lá e está formando. Então, a gente está vendo que a nação está mudando. As coisas estão acontecendo, apesar de ser um país com muita instabilidade política, financeira, econômica, mas Deus está trabalhando. Então, o que nós estamos fazendo, gente, é lançando a semente, né, na terra. Estamos lançando as bases para termos amanhã muita coisa que vamos realmente colher para a glória de Deus, né? E, como vocês sabem, os que nos conhecem também sabem que somos de um ministério de periferia aqui de Brasília, bem simples, tem muitos desafios, mas a gente crê. Aqui mesmo nós estamos aqui num ambiente totalmente free. Aqui nós estamos aqui não tem nada sendo mantido pelo ministério. Deus usando um homem de Deus que tem uma empresa, né, que nos ajuda aqui nesse como é que chama isso aqui? A gente chama de um estúdio, né? Esse estúdio aqui bonito que serve o ministério sem cobrar nada. Inclusive, você que está em casa aqui de Brasília, quiser fazer alguma coisa assim nessa área, procura aí o Ruptura aí, viu? Procura aí para você fazer seus vídeos, fazer seu planejamento de podcast e tudo mais. Procura aí o irmão Tiago França, não sei como é que acha aí, mas você acha aí nas redes sociais. Então, me procura também, se você quiser, que eu dou o telefone dele, viu? Gente boa, né? Dormindo, né? Não pode acordar. Mas é gente boa, é um homem de Deus. Ele e seu filho e a equipe que está com ele aqui.
nos serve com tanta alegria, tanto prazer, tanta disposição. E um investidor na obra de missões, ele não fala, ele pratica, né? Isso aqui é um investimento altíssimo da sua empresa, Ruptura, que se coloca à disposição do ministério, né? Eu vi aqui já tantas vezes fazer aqui essa gravação, né? Outros já vieram aqui também, e a gente vê que é coração missionário. Então ele não está indo agora, mas ele ainda vai. Ele ainda vai. Ele está ali quietinho, ele vai. Ele e o filho, né? E a esposa também, né? Eles vão. Mas enquanto não vai, eles estão investindo, estão dando a disposição, servindo, e estão ali gravando tudo, fazendo a parte, né, técnica que nós não sabemos fazer. Então, tudo isso aí são missionários, gente. Nós estamos indo, né, como flecha na frente, né? Mas atrás de nós está um ministério, está empresário, está irmãos, está pastores. Nossos pastores do ministério, vocês são chiques demais. Né, pastor? Verdade. Nós somos uma equipe, a gente é bem fraquinho, bem frágil, né? Mas é uma equipe que chega junto, né? Verdade, de fé, né? De fé. Até aproveitar, pastor, sim, meu irmão, para agradecer os irmãos lá do INCRA 8, do INCRA né? 8, exatamente. Que tem entendido a missão, né? O pastor dele, a minha pastora, né? Minha esposa está que com vai eles segurar, lá, vai segurar né? lá, né? A Então, onda, né? eles entenderam a missão Uhum. e se prontificaram a estar ajudando, né? E tem me servido, assim, de uma forma... Maravilhoso. Sobrenatural, bem todo, né, com todo o ministério, na verdade, tem se envolvido, todas as igrejas, né, do ministério. Então a gente entende que nós estamos caminhando da forma correta, né, em unidade, para um propósito de Deus, né, e essa construção lá vai ser, né, muito importante, até para sair desses aluguéis dessas casas lá. Isso, que é um muito recurso caro. que já pode, ser né, aplicado implantar lá na construção. Então, assim, é todo um ministério, todo um povo de Deus envolvido, né, nesse sentido. Então, eu louvo a Deus por estar nesse ministério, por estar junto com esses irmãos que têm entendido o propósito e o chamado de Deus. Né? Glória a Deus. E... Quero aproveitar também que o pastor Nilson já deixou essa deixa, né? Quero louvar também a Deus pela vida dos nossos pastores, né? Pastor Anderson e pastora Joelma e todo... Liberou vocês, hein? Liberou, eu quase já estava empurrando nós por aí. Assim, eles conhecem a gente, né? Sabem, principalmente a meu respeito, sempre o meu sonho, né, de tudo, a vontade, e sempre apoiando toda a igreja, ali da Batista 56, outro culto foi maravilhoso, outro foi muito bom. Nós somos líderes ali, né, como a promotoria de missões ali, do evangelismo, a gente trabalha junto com o pessoal da Ação Social, né, que é o Reinaldo e a Ana, então a gente é um grupo só. Então o Ministério de Missões sempre dando força pra gente, e como vocês falaram, nós estamos indo, mas... vão muitos, né? Do nosso ministério lá mesmo, da 56, muitos vão. Né? Nosso ministério mesmo de missões, lá tem muitos jovens com o coração incendiado, com desejo de ir. E eu creio que eles também vão um dia. E eu quero, assim, só fazer uma ressalva, porque é muito importante. Estamos falando da temática de missões, né? E focando no país de Guiné-Bissau, onde nós estamos lá desde 2009. Então, já há um tempo, né? Mas é bom que o pessoal de casa saiba que nós temos um entendimento missionário. A gente é muito focado naquele texto de Jesus, de Atos capítulo 2. Né? E ser-me-eis minha testemunha, tanto. Esse daí é um tanto quanto, ou seja, é aqui e lá, como, é assim, né? É aqui e ali, aqui e ali. É tanto como em Jerusalém, que é onde a gente mora, vive, né? No nosso caso aqui, Brasília, né? A gente mora em Brasília, tanto quanto em Brasília, no caso lá, Jerusalém, Judéia, que é o nosso DF, né? Samaria, que é o nosso Brasil, e os confins da terra, que é as nações da terra, que não é o Brasil. Então, mas nós temos esse entendimento. Então, a gente tem isso de uma maneira assim muito... a gente quer ser pleno, mesmo sendo... com pouca coisa acontecendo à luz de muitas outras missões, a gente quer estar tanto em Brasília fazendo o que Deus mandou, como no DF, sim, como no Brasil, como nas nações. Por isso nós temos também, falando de Brasil, de Brasília nós temos algumas igrejas nossas aqui já estabelecidas. A gente não chama isso de missões, nós chamamos isso de alargar as tendas, né? E temos também já algumas incursões no sertão nordestino, que agora a gente tem que retornar de novo, agora até o desejo, já temos um pastor que está recebendo nossa cobertura espiritual particular minha, né, e o auxílio também de algumas coisas do ministério, que é o pastor José Carvalho, lá em Piripiri, que é uma cidade estratégica lá no norte do Piauí, é uma cidade que está
ela tem uma boa estrutura, a gente já está com uma igreja lá funcionando, né? Mando um abraço para esses irmãos que vão estar assistindo. E lá a gente tem esse desejo de, com essa igreja, que não é Batista Luz do Mundo, mas está conosco também, né? Mesmo propósito e visão, de irmos àqueles interiores ali do norte do Piauí, norte do Ceará, ali nordeste do Maranhão, ali aquela região, e naqueles interiores para poder plantar a igreja. Isso é missões. Né? Tenho sido desafiado, eu e mais muitos pastores do Brasil, pelo nosso pastor, que é a nossa cobertura, o pastor José Rodrigues, nesse propósito de nós irmos e também enviarmos pessoas missionárias para ir à Amazônia, e aos ribeirinhos. Tem muito, mas é muita localidade que nunca ouviram falar de Jesus. É uma imensidão aquilo ali, né? Também é um trabalho de missões. E temos as outras partes que saem fora da nossa Samaria, né? Que é o Brasil, que é os confins da terra. Hoje estamos em Guiné-Bissau. Eu já, em nome do ministério, já pisei em quase 30 nações da terra. Das 30 nações que eu pisei lá, no nome, representando o nosso Ministério do Mundo, eu preguei na maior parte delas, né? Como, por exemplo, na China, né? Já estivemos na China. Eu tive o privilégio lá em Israel de pregar, sabe onde? Onde Elias desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Astarote. Eu preguei a mesma mensagem que ele pregou. Se o Senhor é Deus, segui-lo. Eu fico arrepiado, gente. Caiu fogo lá, pastor? Rapaz, eu acho que sim. Eu só não vi, mas deve ter caído, viu? Sobre o Monte Carmelo. E outros lugares que a gente já foi na África, a gente não só tem a experiência de estar em Guiné-Bissau, né? Mas outras 10 nações daquele continente, inclusive pregando e fazendo seminário. Eu estou falando isso porque a gente está, quero que você que não nos conhece, sabe que a gente não está aqui chegando de paraquedas, caindo aqui para, estamos inventando uma moda, para a gente poder levantar recurso, que a gente está interessado em fazer. Não. Isso é um trabalho. O Ministério Luz do Mundo, através das suas igrejas, tem uma formação já faz agora em setembro, 34 anos que começamos o ministério, a igreja, que a gente chama de igreja mãe, né? Que começou, onde tudo começou aqui em uma cidade satélite de Brasília, Braslândia. Mas a gente tem essa equipe aqui que está indo, é a primeira equipe que está indo assim, no número maior de pessoas, né? Porque no passado foi também a pastora Márcia, minha esposa, e a pastora Silvana, já foram lá também como equipe, mas uma equipe de 4 assim, maior, essa é a primeira. Queremos que amanhã vai ter uma equipe de 10, depois uma equipe de 20, e aí vai crescendo, né? Eu creio que Deus vai nos levar. E não só ficar em Guiné-Bissau. Quando eu estive agora morando lá em Guiné-Bissau, em 2022, eu estive indo a Gâmbia, que é um país próximo, Senegal, que é um país próximo. E é interessante, irmãos e amigos. Guiné-Bissau, daqui a pouco... Vou ver se eu te mostro agora, vamos só preparar aqui, se a gente consegue mostrar. Mas, assim, vocês terem ideia de onde nós vamos sair aqui do Brasil e para onde nós vamos. Para poder, só o pessoal mensurar aqui na tela, ver se a gente consegue. Né? Vai colocar na edição. Ah, tá. Então, pessoal de casa, vocês vão acompanhar na edição. Eu vou falando aqui, vocês vão pegar as imagens que ele vai ser mostrado na edição, saindo aqui de Brasília, vocês até podem colocar, né, uma coisinha mostrando, né? Saindo de Brasília, vamos diretamente para Lisboa, lá na entrada da Europa, em Portugal, depois a gente vai descer para vir para Guiné-Bissau. Então, Guiné-Bissau, pessoal, e vocês também que não conhecem lá, é um país que faz parte de uma das regiões da África. São 5 regiões da África que a África tem. E essa região é chamada de região chamada África Ocidental, que ela fica mais ali para cima, já na direção da Europa, já perto assim, na direção de Portugal, né? E essa região, ela é composta por, a maior parte dos países é de fala francesa, foram países colonizados pelos franceses. E tem países ali que acabaram com essa influência da língua francesa, então até mesmo também na formação também da moeda. Hoje a moeda que rege o país lá de Guiné-Bissau é o franco cefala, né? É uma moeda produzida inclusive na França, né? E que os países aí dessa parte, desse bloco da África Ocidental, na sua quase que totalidade, são países de língua francesa, alguns de língua portuguesa, e só 2 países de língua francesa, língua inglesa, e só 2 países de língua portuguesa, que é Cabo Verde, que é um país só de ilhas, bem no meio do Atlântico, na direção mesmo entre Brasil e Europa, fica no Atlântico ali, de frente para Guiné-Bissau.
E tem Guiné-Bissau também, que é outro país também de formação também de colonização portuguesa. Mas em Guiné-Bissau, apesar da língua ser oficial ser português, vocês vão ver lá, o pessoal não fala português. Quem fala português são só os jovens do ensino médio, que estão lá estudando, já estão aprendendo bem o português. É um grupo pequeno. A população, de modo geral, crianças e idosos, adultos e idosos, e o povo, e os próprios jovens também, os jovens que aprendem na escola portuguesa, eles não gostam de falar o português. Eles gostam de falar a língua do coração, que eles chamam. A língua do coração é o tal do crioulo, que é uma língua também. Não é um dialeto, é uma língua que tem toda uma estrutura, que sofreu influência das línguas tribais, do francês, do português e até do inglês, do alemão. Né? É uma língua interessante. Então, essa língua que é falada em Guiné-Bissau, no dia a dia. E esse pessoal, então, é um pessoal que tem essa formação, apesar de ter a língua portuguesa como oficial, mas a formação é mais essa influência francesa. E o português é o único, aliás, Guiné-Bissau é o único país dessa região que fala português com o Cabo Verde. E aí eles têm, assim, muitas dificuldades, porque a pressão, até mesmo em Guiné-Bissau, na capital, por exemplo, a influência muito de empresas e os bancos são franceses. É interessante, né? Então, é a região que fala, quase todos os países falam francês. E outra questão também, na área da religião, só Guiné-Bissau, que ainda tem ainda uma influência, né, digamos, cristã. Uma parte da população é cristã, mas a maior parte da população hoje, né, do país é animista, que é a religião nativa. E tem agora a religião muçulmana, que hoje corresponde a 41%, 42% da população de Guiné são muçulmanos. E somente ali 3% é considerado como cristãos, católicos e evangélicos. Um número bem pequeno, né, inclusive. Então, é um desafio. Então, o Guiné-Bissau está ali naquela, digamos, pressão, naquela panela de pressão ali entre esses países de línguas de influência francesa e que querem, digamos assim, engolir, né, com o francês o país de Guiné-Bissau. E também a religião, né, que predomina naqueles países ali, todos eles, tem países que é quase 100% muçulmano. A Mauritânia, que é um país muito grande geograficamente, que fica ali pertinho, não tão perto, mas depois de Senegal, né, é um país grande que tem quase que toda a sua população é muçulmana, quase toda ela. Senegal está quase todo muçulmanizado também. Gâmbia, que é um país pequenininho, menor do que Guiné-Bissau, é de língua inglesa, eu estive lá, quase toda a população é também muçulmana. Então, o desafio de evangelizar essa nação, de não deixar que Guiné-Bissau se torne um país muçulmano, é muito grande da nossa parte. Então, nós temos muito que fazer, muito que orar, muito que contribuir, muito que se envolver. Porque há um desafio muito grande, né, nessa nação. Agora, falando das nações já que são muçulmanas, aí o desafio fica maior ainda. Porque você vai para essas nações, para uma língua, por exemplo, você aprender um francês, porque aprender o crioulo não é tão fácil. Mas você tem, pelo menos nos primeiros momentos ali que não sabe falar nada de crioulo, se vira no crioulo misturado com português, dá alguma coisa ali. Eu consigo me comunicar na capital sem problema. Quando eu vou para o interior é que fica complicado, mas porque tem as línguas tribais ali que eu não consigo entender nada, né? Mas se você vai, por exemplo, para uma Gâmbia, chega na Gâmbia, você tem que ser de cara saber o inglês. Se não souber, fica lá. Porque não falam nem português. Vai para o Senegal, é o francês. Então você tem que... Então, para o missionário que quer ir para campo, né, para a nação que ele for, ele tem que já ir com uma formação linguística, do idioma, chegando lá, vai aprender tudo do zero da parte da cultura, porque tudo é um lugar que você tem que se submeter a aprender para se identificar com esse povo, né? E vocês vão ter esses dias lá de incursão, esses meses, vocês vão pegar muita coisa. Pode não pegar a língua, mas vão perceber a cultura, vão perceber que é um povo de um calor muito grande, muito amoroso. Aquelas crianças, quando chegam, ele abraça aquele jovem, rapaz, é uma coisa gostosa demais. Não tem preço, gente. Isso dá uma realização pessoal muito grande, né? Então, eu quero dizer a vocês que estão em casa, acompanhem aí a
a nossa viagem aí, a gente vai postando algumas coisas aí nos nossas redes sociais do Ministério e no meu pessoal e dos irmãos também aqui que tiverem, né? Instagram e tudo mais. A irmã Carla agora tá com o Instagram agora. Tentando, né? Tentando. A gente vai postar isso aí nas redes sociais do Ministério Luz do Mundo e do meu pastor Marcos Rodrigues.pr, né? Você pode me acompanhar no Instagram ou mesmo no Facebook, Marcos de Araújo Rodrigues no Facebook, né? E tem o pessoal que eu mando também mensagem aí no WhatsApp, né? Vocês são linda demais, são gente chique demais, me acompanham e sempre respondem ao meu chamado. Muito obrigado mesmo. E eu queria que vocês agora fizessem agora as considerações finais. Estamos aqui encerrando nossa conversa, que nessa brincadeira já está um bom tempo já, né? Ainda estamos aqui conversando, né? O certo é que eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela disposição. No final eu quero orar pelas famílias de vocês, pela nossa viagem, que é agora, depois de amanhã. Tá chegando. Hoje nós estamos aqui, hoje é dia 15, né? 15 de abril de 2024, e nós estamos viajando daqui a 2 dias, dia 17, partindo para Guiné-Bissau. Ficar lá quase 3 meses para a glória do nome do Senhor. Amém. Contamos com vocês em oração, nos acompanhando, curtindo aí nossas postagens, dando like, né, que chama, assim, porque eu estou aprendendo isso também, like, dando like aí nas postagens aí, compartilhando com os amigos, com os vizinhos, com os parentes. E diga, pessoal, segue lá o pastor Marcos, segue lá o Ministério Luz do Mundo, eles estão fazendo uma grande obra e não podemos parar. Amém. E lá está nos aguardando a guerreirona. Pastora Valquíria, né? Missionária Valquíria de Mello está lá nos aguardando, ali é a guerreira. Né? Já tivemos outros missionários que ela tá estão lá nos ajudando. Né? O pessoal que está em casa, nós estamos lá como ministério desde 2013, 2009, quando eu levei a pastora Valquíria lá para a Guiné-Bissau, deixei ela lá e voltei. E ela ficou lá de cara logo que 6 ou 8 anos de uma vez, assim, direto, né? E ela lá ajudou muitos ministérios, muitas igrejas lá. Depois a gente começou o nosso trabalho na capital em 2013 e hoje estamos com esses quase 12 anos agora de igreja, de escola servindo ali, e é o que vamos fazer lá agora. Mas para as considerações de vocês finais, vamos fazer agora o contrário. Vamos agora começar pelo pastor Nilson e encerrar com a dama da noite, né? A nossa irmã Carla, tá bom? Amém. Quero agradecer ao Senhor, né, por essa oportunidade que Ele tem nos dado, né, dessa missão tão importante para mim. É uma missão muito importante, né? E quero ressaltar mais uma vez a minha esposa, né, minha família, que tem me dado maior força aí. Para mim é muito importante. Ela é uma guerreira. Te amo muito, pastora Rosângela, né? Esse apoio é fundamental. Quero dizer para o pastor, né, para todo o ministério, que sempre estarei à disposição. Obrigado, né, para estar junto aí, dando o meu melhor. Amém. Obrigado, pastor Rosângela, por liberar seu esposo. Obrigado, João, você é chique. Meninas, as moças aí, que uma está lá em Curitiba, lá na Jocum, né? Sim, foi agora também. A nossa Duda. E Sábado. Tem a mais velha que também está nos apoiando também, né? Glória a Deus. Beatriz. Beatriz, obrigado a você que está nos apoiando. Pastor Rosângela e Igreja Batista Luz do Mundo do Icra 8. Obrigado por liberar. Pastor Anderson, pastor Joelme e BLM da 56, e os filhos de vocês e os netos de vocês, por liberarem vocês. Os pais também, né? Os pais, bem lembrados, os pais. O senhor está até no Maranhão, no Piauí, né? É mãe que está lá? Estão no Tocantins. Eles são do Piauí, mas estão no Tocantins. O pai, né, no caso. Ok. Obrigado a essa família que também está nos liberando. Quero agradecer a minha esposa por me liberar também esses dias sem ela, meus 2 filhos, Jonas e Andressa, meus genro e nora, Jean e Tamires, meus 2 netinhos, que eu vou ficar com saudade deles. E o meu, que vai ser o primeiro aninho dele, vou botar aqui. Como é que é o nome dele? Levi Felipe. A Levi também? Levi Felipe. Pois é, o meu também, o meu primogênito neto é Levi. E a menina é a caçulinha, a Estela, né? Então, glória a Deus. Quero agradecer a nossa equipe aqui técnica, na pessoa do irmão Tiago França. Obrigado, homem de Deus. Você é demais. Irmão Tiago, o Gabriel, o João, né? João Pedro. E os que não estão aqui, não vieram hoje, tem uma equipe grande aqui por trás, né? Tem uma turma boa. Mateus, Guilherme, Daniel.
pessoal do Lighthouse, né? Essas coisas em inglês não sei falar. Né? Eu tenho que aprender, porque eu já andei por aí, eu não tenho a língua piauiense não sai da minha boca. Depois eu quero levantar um altar para o senhor também. O senhor está me constrangendo aqui. A gente tem que confiar em Deus. Sim. Acima de tudo, tem que confiar em Deus. E quando Deus preparou esse barco para eu vender, ele já me deu outro. Que maravilha. Ele me deu um melhor. Ó, já? Tem pouco dia que já tem o melhor já? Já tem o melhor. É assim. Então a gente não perde por servir esse Deus, não. Verdade. Né? É verdade. Então, olha que testemunho, hein? Nem sabia disso. Nem eu. Então é que Deus está fazendo já, hein? Se a esposa sabia, então eu estou tranquilo. Mas Deus é bom. Amém. Tá lá. Então Deus já... Foi o que eu falei para ele no dia, né? Ele falou, não sei o que lá, meu barco, né? Se for pra gente ir, eu tenho que vender o barco. Eu falei, mas quem te deu esse barco? Ele pode te dar outro. Não foi, amor? Antes de chegar na casa do senhor, eu falei isso pra ele. Eu vou falar aqui, eu não sei como é que foi que eu ganhei, mas a gente sabe, foi Deus. Eu não sei, assim, eu não sei como é que foi. Né? Não sei explicar como é que foi. Mas sei que foi melhor. Então faz as suas considerações finais, irmão Raimundo, desse nosso bate-papo gostoso aqui hoje. Não, o que eu quero levantar aqui é o seguinte, vocês estão falando aí netos, filhos, e eu tô largando aqui, vou falar assim, meio complicado, é a minha área que vai doer mais no meu coração, né? Chama-se família, filhos, netos. Então eu tô largando isso. Essa situação vai toda, servir né? a Deus. E deixando na mão do Senhor, né? E eu tô indo numa palavra, não tô breganhando com Deus, eu tô indo numa palavra. Você lembra que o Senhor falou lá, mas já estava no meu coração. Quando Deus fala, cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Eu tô indo nessa palavra. Então eu tô indo dessa forma. Como Deus sabe que eu já não tinha tanta essa vontade de ir, mas Deus sabe que eu tô largando tantas coisas. Abrindo mão para ir. E eu tô crendo que Deus vai cuidar disso. Confiando que Ele vai cuidar. Confiando. Eu não tenho dúvida, irmão Raimundo, que Ele já está cuidando ainda mais ainda nesse momento das suas atitudes e posturas dessa confiança. É muito bonito a gente citar poeticamente alguns textos bíblicos, como por exemplo, Mateus 6,33. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. A gente fala, isso é bonito, poeticamente é bonito, né? Agora você está praticando. Estou praticando. Se já praticou antes, agora muito mais. Agora você está mostrando que isso não está... Eu estou deixando uma esposa que está ainda num tratamento também de saúde. Estou deixando meus 2 netinhos que estou curtindo eles agora mais de perto na nossa chácara lá, que estão conosco esses dias. Até meu filho, que também está vindo, né, para visitar. Então a gente está deixando essas coisas que são muitíssimo importantes. Essas pessoas de maior, assim... grau, digamos assim, de preocupação e de amor e carinho que nós temos com a nossa família, mas crendo que Deus vai suprir. Crendo. O pastor está deixando a sua casa um pouco mais vazia, porque ele está indo, já foi uma filha também esses dias para uma área que é missões lá na Jocum, a esposa está ficando sozinha com o filho e a filha, então tudo, a gente está vendo que nós não estamos assim, deixando, não estamos desocupados e nem sem preocupações. Né? É verdade. E é isso que Deus fez na pessoa de Jesus quando chamou os seus discípulos para se tornar apóstolos. Ele chamou homens que estavam ocupados e com preocupações. Mas ele diz, lançando... um dos que foi estar com Jesus nessa situação, ele depois escreve lá na frente, que é Pedro. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É o que está lá em Pedro. Pedrão entendeu esse negócio, viu? Pedrão entendeu. E todos os outros discípulos entenderam. E eles entenderam tanto que as histórias que nós temos assim desses apóstolos, como eles foram para o mundo, por exemplo, Tomé, o incrédulo lá de João 14, né? O incrédulo lá de João 14, o que ele foi? A tradição diz que ele morreu na Índia. Olha de onde ele saiu. Foi morrer na Índia, levando o evangelho lá para os indianos. Na época dele. E outros foram para outros lugares, outros morreram de um jeito estranho, sempre dando a vida. Então, eu não estou dizendo que não vamos morrer lá, não. Lá vem com a história de morte. Não é essa a situação, mas eu creio que Deus vai nos guardar lá, para o nome dele ser glorificado. E aqui os nossos também serão guardados. Então, obrigado também das suas considerações aí, nossa querida irmã. Como a gente
gente tá falando de família, né? Eu tenho meu pai, minha mãe, né? Que a gente também tá deixando aí. Minha mãezinha tá meio... Preocupada, né? Mas, fica preocupada mesmo, né? Deixando aí meus filhos, né? O Eduardo, a Fernanda e o Leonardo, meu netinho, né? Uhum. Genro, E o Levi. meu Levizinho. Então, assim, confiando que Deus vai guardar. Deus já tá guardando, né? Porque se Ele nos chamou, é porque Ele tá guardando, né? É só isso mesmo, o ministério que eu amo, a igreja que eu amo, os pastores. E eu deixo para nossa meditação ainda outro versículo que veio aqui em minha mente, que está lá em Filipenses 4:7. Esse versículo para mim é muito, muito assim, ele é confortante. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Acho que a gente está num ambiente de oração. Sim. E eu quero, assim, agradecer a Deus. Eu quero pedir ao pastor Nilson que nos dirija uma palavra de oração, pedindo a Deus pelas nossas famílias, por essa equipe que está aqui conosco, pelo Ministério Luz do Mundo, pela pastora Valquíria lá, nossa igreja, nosso povo, onde vamos nos encontrar com eles em Guiné-Bissau depois de amanhã. Na verdade, depois de amanhã. A gente sai daqui depois de amanhã. Chega lá só quinta-feira. Pedindo pela viagem que seja tudo em paz. As malas que vamos levar, com todas aquelas coisas que a gente está levando para aquele povo, né? Estamos levando a Havaiana. Lá os guineenses gostam de Havaiana. Nós estamos levando as legítimas. Havaianas. Vai dar mais de 100 pares, não é não? Ou quase 100 pares? Eu acho que vai. Vai dar, né? Nós estamos levando muito. Amanhã tem mais para chegar. Mais, eu né? vou fazer o levantamento. Estamos levando final. outras coisas mais para aquele povo, para aquelas crianças. Muita coisa. Estamos levando. Nós compramos passagem com direito a 2 malas 2 malas despachadas e mais uma com a gente. Então estamos levando 12 malas aqui, só com coisas basicamente para o povo lá, porque nós mesmo estamos levando pouca roupa, né? Pouquinha roupa. Estamos levando enxada, que lá não tem enxada. Vamos levar umas ferramentas. Amanhã eu estou conseguindo ver se eu consigo, com um empresário lá de Bradlândia, uma máquina de solda pequenininha para a gente levar para soldar, enfim. Vai dar certo, né? Então, pastor, ora por esses motivos que eu coloquei, a gente vai estar encerrando aqui nosso bate-papo. E mais uma vez, obrigado de coração a vocês por terem se disposto a vir aqui, conversar comigo aqui nesse lugar tão agradável que é o estúdio do nosso irmão Tiago, a empresa Ruptura, né? Um abraço, vamos orar. Amém. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. Queremos Te glorificar e exaltar o Senhor por esse momento, por essa oportunidade que estamos tendo. Senhor, cada família aqui representada, que o Senhor possa estar guardando, provendo em tudo aquilo que seja necessário, Pai. Queremos Te bendizer por essa obra, que o Senhor possa dar condições, ó Pai. Levante pessoas, ó Pai, homens e mulheres dispostos a contribuir no reino. Sim, meu Deus. Sabemos que essa é uma missão do Senhor, Pai. E entendemos isso e sabemos que a glória do Senhor vai se manifestar. Aleluia. E esse propósito será suprido, ó Pai, em todas as situações. Aleluia. Nós cremos no milagre do Senhor, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Também Te louvamos, ó Pai, por essa equipe que cedeu esse estúdio, para esse bate-papo, onde nós sabemos que o Senhor estará fazendo a obra também na vida deles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós Te damos graça, Pai querido, pela vida do pastor Marcos, pastora Márcia, esse ministério, Pai, todos os pastores envolvidos, nossas igrejas. das igrejas irmãs, ó Pai querido, em nome de Jesus. Abençoa todos que têm contribuído com essa obra. Que o Senhor possa estar multiplicando, ó Pai, querido, de uma forma sobrenatural na vida de cada um, Pai. Obrigado, assim nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus.